Olá, meus irmãos, graça, misericórdia e paz para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do nosso canal Revelaction, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Canal este que faz parte aí do Ministério Arauto da Profecia. E hoje, meus irmãos, estamos aqui dentro do canal Revelaction para estudar sobre Apocalipse capítulo 11. Vamos falar um pouquinho sobre as duas testemunhas mártires. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, para trazer a posição do pastor Samuel Ramos com respeito ao Apocalipse capítulo 11. Eu, irmão Ramon, particularmente, tenho uma visão um pouquinho diferente aqui dentro do Apocalipse 11, mas sempre seguindo a regra do Apocalipse sequencial, meus irmãos. Mas hoje eu estou aqui trazendo a visão do pastor Samuel. Mas antes da gente ir para o estudo de hoje, se você está caindo aqui de paraquedas neste canal, se você ainda não for inscrito, já se inscreva e ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo novo aqui dentro do canal Revelaction, você será avisado, você será notificado. Então, como vocês estão vendo aqui na tela, vamos começar, meus irmãos, lendo Apocalipse capítulo 11, dos versos 1 até o versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: E foi-me dada uma cana, e chegou o anjo e disse-lhe: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E aí ele fala: minhas duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande terror sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e houve um grande terremoto. E do terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, meus queridos, vamos agora aqui começar a explanação do estudo bíblico de Apocalipse capítulo 11, aqui na visão do pastor Samuel Ramos. Aqui começa assim: este capítulo é uma continuação da profecia do capítulo 10. O capítulo 10 de Apocalipse e os primeiros 14 versos do capítulo 11 têm sido considerados como um interlúdio na série das trombetas, e tem o objetivo de salientar a natureza do juízo celestial. Os 2 capítulos nos permitem reconhecer mais facilmente o tempo quando o livro de Daniel seria completamente descelado e entendido. Aqueles que estiverem procurando pela verdade encontraram provas indiscutíveis da existência de um santuário no céu. Seguiram a luz progressiva da palavra da profecia, viram que em lugar da vinda a esta terra, a vinda de Cristo, no final dos 2.300 dias, em 1844, Cristo então entrou no Santíssimo do Santuário Celestial. Foi exatamente isso, meus irmãos, que aconteceu ali no 10º dia do 7º mês. No dia 22
de outubro do ano de 1844, Cristo entrou na sala do Santíssimo para começar o seu trabalho, o seu ministério como nosso sumo sacerdote. Vamos continuar. O capítulo 11 parece conter um cumprimento mais preciso no futuro do que foi possível na interpretação histórica, durante o período ali, a era dos 1260 anos, que vai ali do ano 538 até o ano de 1798. Sem desprezar a interpretação histórica, devemos buscar entender Apocalipse capítulo 11 no contexto do juízo que começou em 1844. Olha o que diz o verso: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, o verso 11. Aqui está definida a missão mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Interessante, meus irmãos, que este verso, ele fala, importa que profetizes outra vez, a respeito aí de muitos povos, multidões, nações e línguas e reis. Então, houve ali, meus irmãos, uma pregação entre 1842 a 1844, mas o cumprimento total da profecia ainda se encontra para o futuro. Entre os anos de 1842 até 1844, quando foram proclamada a primeira e a segunda mensagem angélica, ali nós tivemos apenas um cumprimento parcial de Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 11. Mas o cumprimento completo da profecia ainda se encontra como sendo escatológico, um evento que ainda está para acontecer nos nossos dias, nos meus dias e nos seus dias. Veja o que a profecia fala, continuando em Apocalipse capítulo 11, verso 1. Levanta-te e mede o templo de Deus. Apocalipse 11, 1. Esta expressão levanta-te, meus irmãos, é como se João aqui estivesse no lugar de Cristo. Foi exatamente isto que Jesus fez ali em 1844. Jesus ele se levantou ali do lugar santo e se dirigiu para o lugar santíssimo, meus irmãos. Então, esta expressão levanta-te representa aqui uma mudança de ministério e também representa um fim de graça, sempre um fechamento de porta de graça. Então aqui diz, este texto fala do santuário celestial e dos que nele adoram, e a ordem contém uma mensagem de juízo. O doutor Alberto Trey explica aqui, Apocalipse 11:1, o juízo tem a ver com aqueles que aceitam o chamado para adorar no templo, não com aqueles que rejeitam e são deixados fora. Olha o que diz mais. Ellen White, comentando o Apocalipse, capítulo 11, verso 1, diz, o grande julgamento está tendo lugar. O Senhor agora diz, meça o templo e os adoradores. Lembre-se que quando você está andando pelas ruas, cuidando dos seus negócios, Deus está medindo você. Quando você está cumprindo os seus deveres domésticos, aí ele diz, quando você está conversando, Deus está medindo você. Lembre-se que suas palavras e ações estão sendo gravadas nos livros do céu, como a face é reproduzida pelo artista numa placa polida. Então veja, meus irmãos, a serva do Senhor coloca Apocalipse capítulo 11, verso 1, no contexto do juízo celestial, no contexto do juízo investigativo que começou a partir do ano de 1844. A medição é o juízo investigativo que prepara o povo de Deus para a luta final nos últimos dias. A medição do templo celestial tem sido relacionada com o clamor dos mártires de Jesus do quinto selo, conforme Apocalipse 6:11. Neste contexto, a medição em Apocalipse capítulo 11, verso 1, pode ser ligada à conclusão do edifício espiritual da igreja sobre a terra, quando será completado o número daqueles que hão de ser salvos.
O julgamento dos mártires constitui a fase final do juízo e é um evento paralelo ao julgamento dos vivos, isto é, após o decreto dominical. E deixa o átrio que está fora do templo, e não nessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Veja, meus irmãos, que nesse versículo 6, olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. E deixa o átrio que está fora do templo. Isso tem uma referência ao lugar santo, o compartimento santo do santuário celestial. O templo aqui é uma referência ao lugar santíssimo. E aqui a profecia diz, e deixa o átrio. Que átrio? O compartimento exterior do santuário, meus irmãos, o lugar santo. E deixa o átrio que está fora do templo, e não nessas. Ou seja, não é para medir os que estão ali no lugar santo, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então veja, meus amigos, que este período aqui de 42 meses ainda está para o futuro. Estes 42 meses é os mesmos 42 meses mencionados em Apocalipse capítulo 13, verso 5. Este período de tempo, meus irmãos, de atuação da besta que emerge do mar, do anticristo, do dragão e do falso profeta, este período ainda não aconteceu na história. Dentro do livro do Apocalipse, você tem duas expressões. A expressão 1260 dias, que é uma referência à Idade Média, de 538 a 1798, como sendo uma referência à primeira supremacia papal, e você tem a expressão 42 meses, que já é uma referência à segunda supremacia papal. Mas vamos continuar aqui a interpretação do pastor Samuel. O átrio que não devia ser medido é a terra. Aqui, meus irmãos, eu discordo do pastor Samuel, claro, com muito respeito. O átrio que está para ser medido aqui não é a terra, meus irmãos, porque a terra não é o santuário. O átrio aqui é o próprio compartimento exterior do santuário, que é o próprio lugar santo. Mas vamos continuar aqui dentro da interpretação do pastor Samuel. No santuário terrestre, o pátio era o lugar onde estava o altar de sacrifício e a pia com água, o lugar onde os cordeiros eram sacrificados. O santuário da terra foi dado para explicar o santuário celestial. Então podemos concluir que o pátio do santuário celestial é o lugar onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado, o planeta Terra. Então, meus irmãos, aqui dentro desta interpretação do pastor Samuel Ramos, ele está afirmando aqui que a terra é o pátio do santuário celestial. Mas se a terra realmente fosse o pátio do santuário celestial, a própria terra seria um santuário, meus irmãos, porque o santuário estava dividido em três partes. Todo o santuário estava dividido em três partes. O pátio, que era o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio, o santo e o santíssimo. Tudo isso, essas três partes, constituía o santuário terrestre. Então, se nós afirmarmos que a terra é o pátio do santuário celestial, então a terra também é um santuário. Mas isto não procede, meus irmãos. O átrio que está fora do templo é o próprio compartimento exterior do santuário celestial, que é o próprio lugar santo que representa a terra. O átrio que está fora do templo, que não era para ser medido ali em Apocalipse 11:6, representa a terra, mas não é a terra, meus irmãos. Então aqui, vamos continuar. O pátio foi dado às nações. Isto confirma que o pátio é o lugar onde as nações da terra estão. E pisarão a cidade santa por 42 meses. A cidade santa é uma referência à igreja de Deus, que embora esteja sendo julgada no céu, está presente na terra, sendo perseguida pela besta, conforme Apocalipse 11:2 menciona também os 42 meses de perseguição ao remanescente no contexto do juízo celestial. Essa é mais uma indicação de que haverá uma supremacia papal no período em que esse juízo estiver em andamento. Os 42 meses de Apocalipse 11:2 correspondem aos 42 meses de Apocalipse 13:5. Ambos estão falando ali do mesmo período, do tempo do fim, meus irmãos, como nós já comentamos aqui.
Vamos continuar. Versículo de número 3 diz, Apocalipse 11:3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. As duas testemunhas representam as escrituras do Velho e do Novo Testamento. E também, meus irmãos, é uma referência à própria lei de Deus, à palavra de Deus. As duas testemunhas, meus queridos, é uma referência às duas tábuas do testemunho que foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Você também pode entender as duas testemunhas desta forma, meus irmãos. Quando a gente volta a nossa visão para o santuário, você vê que as duas testemunhas ficam dentro da Arca da Aliança, meus irmãos. Ellen White usa o texto de Apocalipse 11:3 para indicar a última grande perseguição do remanescente de Deus e explica o significado de profetizar vestida de saco. A igreja verá ainda dias trabalhosos, profetizará vestida de saco. Isto são palavras de Ellen G. White, do Espírito de Profecia. Veja, meus irmãos, que ela também aplica as duas testemunhas como sendo a própria igreja que vai pregar a palavra de Deus, a lei de Deus. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa, os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram acossados, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir. Então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Isso está escrito no livro Grande Conflito, página 267. A igreja profetizou vestida de saco durante a primeira supremacia papal dos 1260 dias proféticos, que vai do ano 538 até o ano de 1798. Essa será novamente a experiência dos filhos de Deus. Eles serão alimentados no deserto por 42 meses, ou 1260 dias literais. Esse período vai começar quando o decreto dominical for aprovado universalmente. Em seguida virão alguns acontecimentos que o pastor coloca aqui na sequência. Isto é claro na visão do pastor Samuel Ramos, meus irmãos. Aí acontecerá juízo dos vivos e dos mártires, selamento das primícias, aqui uma referência aos 144.000, chuva serôdia, o alto clamor, conversão e selamento da grande multidão. Meus irmãos, aqui ele fala da conversão e o selamento da grande multidão. É claro, meus irmãos, que dentro do livro do Apocalipse e dentro do Espírito de Profecia, nós não vemos a grande multidão sendo selada. O único grupo que é selado dentro do livro do Apocalipse com o selo do Deus vivo são os 144.000. Então aqui o selamento da grande multidão é apenas uma visão interpretativa do pastor Samuel Ramos. Mas vamos continuando aqui. Nós temos também o fim da graça, os flagelos das 7 trombetas, sinais e maravilhas ocorrerão neste tempo. Vamos continuar. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes em toda a extensão da terra. Será dada a advertência, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Isso está escrito aí no livro O Grande Conflito, página 612. Vamos continuar, meus queridos. Apocalipse capítulo 11, versos 5 e 6 diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, versos 5 e 6. Vamos aqui, meus irmãos. Fogo sairá da sua boca.
Esta expressão, meus irmãos, ela relembra os juízos pronunciados pelo profeta Elias contra os enviados de Acasias. Elias disse ao capitão: eu sou o homem de Deus, desça fogo, ou melhor, se sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e os consumiu. 2 Reis, capítulo 1, verso 10 e o versículo 12. Poder para fechar o céu para que não chova. Esta expressão, meus irmãos, nós temos aqui uma nova alusão a Elias, desta vez contra Jezabel e Acabe. Nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Conforme aí, Reis, eu acho que está aí em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Deus certamente tem algum propósito para introduzir as mensagens de Elias exatamente aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Assim como foi nos dias de Elias, será novamente, meus irmãos, agora nos últimos dias. Naquele tempo, os incidentes foram com Jezabel literal no tempo do fim. E no tempo do fim será com a Jezabel espiritual, que é uma referência ao papado, a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vamos continuando. Aqui, meus irmãos, em Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, a palavra do Senhor nos diz: para que não chova nos dias da sua profecia. Deus está dizendo que assim como foi nos dias de Elias, será novamente. Não haverá chuva sobre a terra nos dias da sua profecia. E por 3 anos e meio não houve chuva. Foram 1260 dias literais. A profecia de Apocalipse 11:6 ainda não se cumpriu, meus queridos, pois é impossível aplicá-la ao longo período profético de 1260 anos, o que significa dizer que o tempo em Apocalipse 11 é literal. A profecia vai se cumprir? Certamente que sim. A palavra do Senhor não falha. A profecia está sugerindo que quando a besta estiver reinando sobre a terra por 42 meses literais, conforme Apocalipse 13:5, não haverá chuva. Na Bíblia, Israel foi advertido de que, em havendo afastamento de Deus, os céus não enviaram a chuva, conforme aí Deuteronômio, capítulo 11, verso 16 e 17. Vamos continuar, meus queridos. Aqui diz: e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Apocalipse 11:6. Esta é uma profecia para o futuro, pois as águas serão transformadas em sangue na segunda trombeta, conforme Apocalipse capítulo 8, verso 8, onde nós temos ali o juízo indireto de Deus, descrito ali no toque das 7 trombetas. E na segunda e terceiras pragas de Apocalipse capítulo 16, onde nós já temos aí o juízo direto divino. Fenômeno semelhante aconteceu quando decorria o tempo profético de 538 a 1798? Vejamos, meus queridos. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Apocalipse capítulo 11, verso 7. Quando acabarem o seu testemunho. Esta expressão aqui, meus irmãos, é uma referência aos 1260 dias dos versos 2 e 3. Aqui há uma indicação de que quando a besta que subiu do mar, de Apocalipse 13:1, o papado cair no final dos 1260 dias, conforme Apocalipse 13:5, Daniel 11:45 e Apocalipse 17:16, então surgirá outra besta, a besta do abismo. Então, meus irmãos, de acordo com esta visão aqui do pastor Samuel, aqui no caso, o papado ele reinaria seus 1260 dias. Após concluir este período de 1260 dias no tempo do fim, porque ele está colocando aqui os 1260 dias para o cumprimento agora nos últimos dias. Então, quando se acabar este ciclo de tempo aí de 1260 dias, e aí agora entra em cena a besta que emerge do abismo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, meus irmãos.
Depois eu vou passar um estudo aqui passando a minha posição. Mas vamos continuar aqui dentro da visão do pastor Samuel. A besta do abismo, quem é ela, meus irmãos? É o próprio Satanás. Lúcifer, meus irmãos, ele se transformou no anjo do abismo, conforme Isaías 14:15. Satanás, ele é o próprio Abaddon, o destruidor, o anjo do abismo, conforme Apocalipse 9:11. Ele é a besta que sobe do abismo e é também o oitavo, meus irmãos, o oitavo rei, de Apocalipse 17:8 e verso 11. Satanás, o dragão, ficará preso aonde? No abismo, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Não há dúvida de que a besta que surge do abismo é Satanás. Ele foi jocosamente citado por Isaías como a pretensa estrela da manhã, conforme Apocalipse 14:12. Mas com essa pretensão ele foi lançado no mais profundo do abismo. Ou melhor, meus irmãos, ele será lançado no mais profundo do abismo. Porque a única estrela resplandecente da manhã, meus irmãos, é o nosso querido Jesus Cristo, a raiz, a geração de Davi, meus queridos. Aqui, meus irmãos, em Apocalipse 16:13 diz, identifica 3 grandes poderes, 3 bestas na linguagem bíblica. A primeira besta que aparece dentro do livro do Apocalipse é o próprio dragão, o que representa aí, meus irmãos, o ateísmo e o espiritualismo. É a besta que surge do abismo, conforme Apocalipse 11:7. Nós também temos uma segunda besta que é mencionada dentro do livro do Apocalipse, que é a própria besta que emerge do mar, o anticristo, o papado. Ele é a besta que surge do mar, conforme Apocalipse 13:1. Mas ainda nós temos uma terceira besta, que é mencionada dentro do livro do Apocalipse, que é a própria besta que emerge da terra, o falso profeta, meus irmãos, conforme Apocalipse 13:11. Satanás, meus queridos, ele pretende fazer uma aliança entre esses poderes, a fim de conseguir a aprovação do decreto de morte. E próximo ao final dos 1260 dias literais de supremacia papal, a besta que subiu do abismo atacará a palavra de Deus. Então veja que ele está dizendo que após terminar o período de 1260 dias literais nos últimos dias, quando acabar este período, a besta que surge do abismo entrará em cena para atacar a palavra de Deus, principalmente nas áreas onde o ateísmo predomina.